Shalom Uvrachá. Nossa Parashá nos conta sobre promessas e juramentos. E nos aprofundando mais na Parashá, vamos ver que o costume hoje é não fazer absolutamente nenhuma promessa e absolutamente nenhum juramento. Tem costumes judaicos que eles determinam a halachá. Ou seja, tem uma frase, diz Minhag Israel Torah. A tradição judaica, ela é a Torá na prática. Se você vê do jeito que estão fazendo o mundo judaico religioso, quer dizer que hoje a Torá na prática é assim. Então, dá para vocês um exemplo. Tem no Sidur, no livro de rezas, uma reza chamada de Tikkun Chatzot. É a reza da meia-noite. E essa reza é em memória à destruição do Bet HaMikdash. Nosso templo sagrado de Jerusalém foi destruído há 1900 anos atrás. Está escrito que toda geração que ele não é reconstruído nela, que Mashiach não chega, é como se ele existisse nela, ele seria destruído nela. Então, em relação a isso, temos várias leis de luto. E entre essas leis de luto, tem entre essas tradições de luto, vamos dizer assim, tem uma tradição judaica de quando você pinta a casa, deixar um quadradinho com tijolo aparente, um quadradinho sem pintar, 50 centímetros por 50 centímetros. Tem uma tradição judaica de falar essa reza, a reza da meia-noite, e durante muitos anos, 1900 anos, 1850 anos, isso aconteceu. As pessoas acordavam à meia-noite para falar a reza da meia-noite, levando em conta que meia-noite não tinha que ser 12 horas da noite certinho, porque a maioria das pessoas não tinha relógio. O relógio que inventaram na Suíça, o relógio era para a alta sociedade. A maioria das pessoas não tinha também dinheiro para comprar velas. Ou seja, se tinha uma vela ou outra, eles aproveitavam logo que anoitecia, tinha uma velinha, dava tempo de entrar na cama, entrar embaixo do cobertor, e não tinha como iluminar a casa por muito tempo. E hoje que a gente tem ainda, nós acendemos velas na sexta-feira à noite, as velas de Shabbat, todo mundo vê que se as outras luzes da casa não estão acesas, a vela de Shabbat, ela adormece. É um ambiente muito agradável, um ambiente muito romântico, e é o tempo suficiente para jantar e dormir. Então as pessoas automaticamente iam dormir às 7 da noite, e depois da meia-noite já começavam a acordar, não necessariamente meia-noite em ponto, ninguém tinha despertador naquela época. Durante mil e não sei quantos anos não tinha despertador. Então, quer dizer, a reza da meia-noite quer dizer uma reza para se falar depois da meia-noite. A pessoa acordava ainda de noite, falava aquela reza, e essa tradição simplesmente desapareceu do nosso povo. Quando eu fui estudar em Israel, em 1978, eu fiz questão, assim, a gente chegava um brasileiro para Shabbat, em Kfar Rabat, a gente ia passear depois em Bnei Brak, depois do Shabbat, claro, ia conhecer as yeshivot, e estava em Ponovitch, Slobodka, sempre meia-noite ainda era metade do dia lá, quer dizer, os meninos ainda estavam estudando, conversando, ninguém fazia mais Tikkun Chatzot. Encontrei uma sinagoga de Breslev que alguém me falou que tem que fazer Tikkun Chatzot, mas esse só falou que tem que fazer. Então, pode ser que num grupo racídico como Breslev, que parou um pouquinho no tempo, eles ainda, não é que o grupo inteiro faz, não é que todo mundo lá acorda meia-noite, senão no outro dia na escola
as crianças vão dormir em cima do livro. Mas eles ainda dizem que precisam. Os outros já falam, olha, não precisa mais fazer Tikkun Chatzot. O motivo para isso é simples. O mundo mudou. Nós estamos muito mais próximos a Geulah do que o Horban. Muito mais próximos à construção do Beit HaMikdash do que a destruição. Então as tradições de luto estão ficando para trás de uma maneira muito natural, muito automática. Ninguém está fazendo questão de tirar as tradições de luto, mas simplesmente ninguém mais está fazendo elas. Então, em uma casa eu vi esse quadradinho que não foi pintado, e em uma sinagoga de Breslev tinha alguém que fazia um Tikkun Chatzot, mas acabou ficando uma minoria. Então, algumas coisas no nosso povo foram mudando de uma maneira natural, porque a natureza humana também mudou. Então, nessa categoria de coisas que se mudaram por causa da natureza humana, nós vamos ver leis relacionadas a comidas e bebidas. Então a Gemara nos conta que se a pessoa acorda de manhã e ele faz um café da manhã, tipo nos Estados Unidos, que você tem tudo, pão com omelete, com queijo, com sucrilhos, com café da manhã, com verdadeiro almoço. Então, se a pessoa faz isso, diz a Gemara, ele está se considerando como se ele fosse Deus. Ele está se endeusando. Ele está fazendo uma auto-idolatria. Porque ele está dando uma honra para si próprio antes de rezar. Então, a Gemara diz explicitamente para a gente não comer e não beber antes de rezar. E por muito tempo, realmente, as pessoas eram muito fortes. Junto com isso, a mesma Gemara que fala que você não pode comer e beber antes da reza, ela fala que você tem que rezar com kavanot. Tem que, na hora que você está rezando, você tem que pensar no que você está falando. E chegou uma geração já que o Shulchan Aruch já diz que um velho fraco, que ele não consegue se concentrar na hora da reza, se ele não comer antes, ele deve comer antes para poder se concentrar na hora da reza. Ou seja, assim, a gente come para rezar e não reza para comer. Ou seja, se a pessoa não vai... chegou a nossa geração foi diagnosticada como aquele velho fraco das gerações anteriores. Hoje nossa geração, um jovem forte, ele é como o velho fraco das gerações anteriores. É simples, é só você vai para um museu de coisas da antiguidade, você vê uma lança que o soldado romano antigo jogava ela 50 metros e acertava exatamente na pessoa que ele queria acertar, sabia mirar, jogava certinho. Hoje você não consegue levantar essa lança. Então, nossa geração, mesmo os jovens da nossa geração, eles são comparados aos velhos fracos daquelas gerações anteriores. Então, se a gente não come um pedacinho de bolo, não toma um café antes da reza, a gente acaba rezando para comer e não comendo para rezar. Então é melhor você rezar, você comer para rezar, do que você rezar para comer. Quer dizer, do que você rezar, você fala, quer terminar a reza inteira rápido, como locutor de jogo de futebol, só para poder comer, que você já está tonto. Então a gente no Chabad, a gente costuma comer bolo, biscoito, tomar um cafezinho. Você não vai fazer um almoço antes da reza, mas o necessário para poder se concentrar na reza, não ficar atordoado, não ficar tonto. E dentro dessa categoria de coisas que sendo que nós não somos a pessoa adequada, não é que pela lei judaica, se você é uma pessoa com a saúde, que não existe isso hoje, uma pessoa com a saúde de alguém de 2000 anos atrás,
Vamos assim, não vamos muito longe. É só olhar quantos anos nossos patriarcas viveram, quantos anos de vida. Eles estavam totalmente lúcidos, com toda a saúde, e todos passaram dos 120. Moshe Rabbeinu, com 120 anos, estava totalmente lúcido, totalmente saudável. Inclusive na descrição da Gemara, ele brigou com o gigante. O gigante era o rei do Bashan, chamava Og. Moshe Rabbeinu tinha um cajado a medida em hebraico é 10 amot. A altura de Moshe Rabbeinu era 10 amot. Ele deu um pulo de 10 amot. Então você imagina, o cajado era da altura dele e ele deu um pulo com 120 anos de idade. Ele deu um pulo na altura dele próprio. Então imagina, se você tem 1,70 m, você dá um pulo de 1,70 m. Ninguém consegue, uma pessoa normal hoje não consegue fazer isso. Tem que treinar muito para isso. Mas Moshe Rabbeinu, ele deu um pulo equivalente à própria altura dele, deu uma cajadada no tornozelo do gigante. O gigante caiu. Tem toda uma história como Moshe Rabbeinu venceu aquele gigante, todo um midrash. Mas o ênfase do midrash é isso. Moshe Rabbeinu, ele deu um pulo na altura dele próprio, com 120 anos de idade, como se isso não fosse nada. Então, nós somos uma geração que é o velho doente de 2000 anos atrás. Somos nós jovens, os jovens da nossa geração. Então, não é que a Torá mudou, é que a mesma Torá que era aplicada 2000 anos atrás para um velho doente, para um velho fraco, hoje ela é aplicada para um jovem de 18, 20 anos. A mesma Torá continua. Quer dizer, o velho fraco de 2000 anos atrás, ele tinha a mesma saúde que um jovem forte de hoje. E o jovem forte de 2000 anos atrás, ele conseguia fazer coisas que a gente não faz hoje. Quer dizer, nem o maior campeão aí de Olimpíada, ele vai se comparar a um jovem de 2000 anos atrás. Então, tem histórias, não vou entrar nas histórias, tipo o tamanho das pessoas. A Rivka, que ela tinha 3 anos de idade, ela já tinha o tamanho de uma mulher. Não vamos entrar nas histórias, só a lei na prática. A Torá é a mesma. Se eu estivesse existindo com a minha saúde que eu tenho hoje, há 2000 anos atrás, pela lei judaica, eu teria que comer um bolo e um café antes de rezar. Então, o fato de eu estar vivendo 2000 anos para frente, a lei continua igual. Só que há 2000 anos atrás, uma pessoa como eu era chamada de velho fraco, e hoje eu não sou tão jovem, mas vamos dizer, hoje é tão jovem de 20 anos. O jovem de hoje, de 20 anos, se vivesse há 2000 anos atrás, seria chamado de velho fraco e ele poderia comer antes da reza. Agora então vamos para o assunto dos juramentos e das promessas, que é esse o motivo que a gente falou sobre isso. A aula não é sobre cafezinho antes da reza, e a aula não é sobre a reza da meia-noite. A aula é sobre promessas e juramentos. Antigamente, uma pessoa, quando ele falava alguma coisa, era normal que as pessoas não tinham as fantasias que a gente tem hoje. Tipo, imagina você estar conversando com uma criança pequena. Minha filha em casa, eu pergunto para ela onde está o telefone. Aí ela sai no pátio e ela olha para um lugar no pátio, ela acha que estava lá, porque ela tem 8 anos de idade. Aí ela entrou no desespero, ela falou, o telefone não está aqui. Porque ela tem 8 aninhos. Agora, um adulto vai procurar um telefone, não vai procurar na geladeira, por exemplo, porque ele já tem ele sabe que o telefone não vai estar na geladeira. Então, antigamente, quando uma pessoa falava alguma coisa, não era assim, ele não falava isso com falta de responsabilidade. Quer dizer, a pessoa só falava uma coisa quando
quando era de verdade. Então, quando uma pessoa fazia um juramento, quando ele fazia uma promessa, não mudava muito a vida dele. Ele não tinha que se lembrar do que ele jurou, ele não tinha que se lembrar do que ele prometeu, porque o fato dele ter falado, as pessoas eram honestas, as pessoas eram corretas, e tinha uma saúde para se lembrar do que ele falou. Então, se ele falou alguma coisa, ele vai fazer o que ele falou. Então, por exemplo, ele combinou com alguém uma reunião no outro dia às 10 da manhã. Então a gente não vai falar, uau, será que ele vai se lembrar? Será que isso? Será que aquilo? Não, coisa mais normal. Ele colocou na agenda dele que amanhã às 10 da manhã ele vai ter uma reunião. Então, nessa mesma simplicidade, uma pessoa na época antiga, quando fazia um juramento, quando fazia uma promessa, é como assim agendar um assunto. Nós, na nossa geração, nós somos uma geração fraca. Nós somos o velho fraco da época da Gemara. A gente não tem saúde física, a gente não tem saúde mental. E se a gente faz uma promessa, a estatística é de que, na maioria dos casos, a gente não consegue cumprir. Então, sendo que uma decisão, uma boa decisão, é uma coisa importante. Então, o que a gente costuma fazer, todos os rabinos de toda a nossa geração, isso já começou algumas gerações antes, a gente costuma dizer Bli Neder, sem promessa. Quer dizer, tomei uma decisão, vou fazer uma coisa boa, mas essa coisa boa eu vou fazer Bli Neder, sem promessa. E sempre falaram assim. E qual o motivo simples para isso? Porque a gravidade da Torá de descumprir uma promessa é uma gravidade. Descumprir um juramento pela Torá, descumprir uma promessa, é uma coisa muito grave. Então, vamos imaginar assim, caso simples, só para dar um exemplo. A pessoa foi na feira, comprou uma mercadoria, entregou o dinheiro e o feirante falou para ele: muito obrigado pelo seu pagamento, mas não deu a mercadoria. Você vai falar: olha que grave, eu paguei e ele não me deu a mercadoria. Então, imagina, quando você faz uma promessa, é uma coisa assim, a pessoa pede, a pessoa se compromete a fazer uma coisa, pela Torá é mais grave fazer a promessa e não cumprir, fazer o juramento e não cumprir, do que, Deus me livre, qualquer outro tipo de negócio. Ou seja, a pessoa acha que pagar por uma mercadoria e não receber a mercadoria, isso é um golpe, isso é um roubo. Mas fazer uma promessa e não cumprir, qual que é o problema? Eu falei que eu ia fazer e depois mudei de ideia, não fiz mais. Então, deveria ter falado antes disso, eu vou fazer, mas sem promessa. Então a gente fala Bli Neder, sem promessa. Aí tá bom, você falou que ia fazer, você falou sem promessa, e depois teve algum motivo que você não pôde fazer. Você não tinha prometido, tá bom? Você não tinha se comprometido. Então já é outra coisa. Agora, se a pessoa falou que vai fazer e não falou Bli Neder, não falou, olha, sem promessa, aí entramos num problema. Que pior do que isso é se ele falou que ele promete. E pior do que isso, mas muito pior, é se ele falou que ele jura. Então, o que na época da Torá era uma coisa simples, que para qualquer pessoa, nenhuma pessoa tinha a mínima dificuldade de fazer, que era fazer uma promessa, um juramento e depois cumprir. Para eles era o dia a dia deles. Para nós hoje a estatística mostra que a gente está mais para não cumprir do que para cumprir.
E sendo que o não cumprir uma promessa no judaísmo é uma coisa muito grave, então todos os rabinos das últimas gerações pediram para a gente falar sempre bli neder, sem promessa. Mesmo que você falou, olha, amanhã eu vou aí, se Deus quiser, e Mirza Hashem, mas falam bli neder também, fala sem promessa. E o que acontece, Deus me livre, se a pessoa fez uma promessa de verdade, ele foi lá, jurou, prometeu, a gente entrou num rolo aqui. A gente entrou num rolo e para fazer desfazer a promessa, a gente tem que fazer um ritual religioso chamado de Atarat Nedarim. E nessa Atarat Nedarim, 3 rabinos que eles vão participar desse tribunal que vai desfazer a promessa, eles vão ter que encontrar para a pessoa uma janelinha para descobrir que o que essa pessoa prometeu ou jurou que foi por engano. E aí os rabinos, o tribunal rabínico de 3 rabinos consegue desfazer essa promessa. Então eles vão perguntar, olha, na hora que você jurou, se você tivesse pensado que você ia chegar nesse dia, você não ia conseguir cumprir por causa de tal e tal motivo, vão descobrir assim uma coisa que eles vão falar, tá vendo? Você não estava consciente do que você estava fazendo, então você fez a promessa, o juramento por engano. E, de qualquer maneira, quando chega a véspera de Yom Kippur, que já estamos há 2 meses, menos de 2 meses já do Yom Kippur, não, mais de 2 meses, desculpa, mais de 2 meses, 2 meses e 15 dias, vamos dizer assim, na véspera do Yom Kippur, quer dizer, na noite do Yom Kippur, aí a primeira reza é chamada de Kol Nidrei. Kol Nidrei quer dizer todas as promessas, que lá a gente faz a anulação geral das promessas, e antes do Yom Kippur, inclusive antes do Rosh Hashanah, no Rabat, a gente faz também esse ritual religioso de anulação das promessas, na frente de pelo menos 3 judeus religiosos que montam um tribunal rabínico, mesmo que eles não são rabinos, mas dá para fazer assim em relação a isso. E a pessoa fala, olha, todas as coisas que eu falei, esqueci de falar bli neder, esqueci de falar sem promessa, eu já falo agora, já faço uma condição que daqui até o ano que vem, qualquer coisa que eu falar vai ser considerado sem promessa. Então esse é o assunto de uma maneira bem genérica. A nossa parashá nos fala sobre juramentos e promessas. No passado, isso foi importante. As pessoas eram muito saudáveis. E essa era uma ferramenta importante para elas. Já nas últimas centenas de anos, nós já não temos essa saúde que eles tinham. E para nós, no lugar de ajudar, isso prejudica. No lugar da gente conseguir se comportar melhor por causa do juramento ou da promessa, no lugar disso a gente faz a transgressão, a gente aumenta o número de coisas erradas na nossa vida, no lugar de aumentar o número de coisas certas. Então, o recomendado por todos os rabinos das últimas gerações é nunca fazer nenhum juramento, absolutamente nunca. Nunca fazer nenhuma promessa, absolutamente nunca. E Deus me livre, o pessoal que está acostumado a falar juro por Deus, que Deus me livre, não sei. Isso é proibidíssimo, porque aí já entra em assuntos de 10 mandamentos, e não usar o nome de Deus em vão, que é relacionado a isso. E então, conclusão: não fazer juramentos, não fazer promessas. Aí se você pergunta por que está escrito isso na Torá, não está escrito para você. Está escrito para alguém da época de Moshe Rabbeinu de 3.300 anos atrás, até para alguém de 1000 anos atrás, mas com certeza não para vocês. É a mesma coisa que você aplicar uma coisa,
uma coisa que está escrita na Torá, para uma pessoa da nossa geração, ou seja, vou contar para vocês, abrir o assunto de uma maneira bem detalhada. Tem pessoas que eles descobriram o livro dos remédios do Rambam, e todos os remédios do Rambam, e publicaram e traduziram para hebraico e para outras línguas, e a pessoa está achando que ele está bombando lá, que ele tem o livro dos remédios do Rambam. Mas o próprio Rambam diz que as doenças vão mudando e o organismo das pessoas também vão mudando, e o remédio que ele era bom para uma geração, ele já não é bom para outra. A doença da geração anterior era mais fraca e o remédio era mais forte, e agora aconteceu o contrário, a doença se acostumou com o remédio e a pessoa já está mais fraca. Então no fim o remédio não cura a doença, mas prejudica a pessoa, mas mata a pessoa, Deus me livre. Então, inclusive a Gemara fala muito sobre os remédios, que de geração para geração o organismo humano vai mudando. Então muitas coisas que você vai encontrar na Torá, você tem que fazer a seguinte conta. Imagina se eu, do jeito que eu sou, eu pego a máquina do tempo e eu vou agora fazer uma viagem para 2.000 anos atrás ou para 3.000 anos atrás. E vou perguntar para o Rabino, mas o Rabino vai me ver do jeito que eu sou. Não que eu vou me transformar numa pessoa de 3.000 anos atrás. Eu me apresento para o Rabino de 3.000 anos atrás, do jeito que eu sou agora. E eu falo para ele, Rabino, eu posso comer antes da reza ou não? Aí o Rabino vai falar, olha, ninguém pode comer antes da reza, mas você é obrigado a comer antes da reza. Porque você, do jeito que está a sua saúde, dá até medo de te olhar. Agora, eu pergunto para o mesmo Rabino, olha, está escrito na Torá que se a gente fizer um juramento, se a gente fizer uma promessa, o Rabino vai falar, não, uma pessoa fraca como você, se você fizer uma promessa, um juramento, isso vai ser só para te trazer mais problemas na vida, porque na maior parte das vezes, ou até na menor parte das vezes, ou até uma vez, você não vai conseguir cumprir. Então é como se uma vez você tivesse assaltado um banco, vamos dizer assim, você fala, qual que é o problema? Uma vez só assaltei um banco, mas aí ninguém mais vai confiar em você depois disso. Então a gravidade de transgredir uma promessa, de transgredir um juramento, o custo-benefício dessa gravidade justifica para as nossas gerações da gente não fazer nenhuma promessa e nenhum juramento. E o que está escrito na Torá não é para pessoas da geração saúde que somos nós, não é para pessoas da nossa saúde, né? Era para pessoas que eles tinham saúde suficiente para cumprir o que eles prometiam. A gente não tem essa saúde. Então quando a gente combina com alguém, dizem assim que inclusive combinar horários, que é uma coisa assim muito... não vou entrar em detalhes, assim, eu não quero contar um monte de piadas, porque não faltam piadas assim em relação a horários, mas vou contar para vocês só uma. Na Europa, cada judeu de cada lugar da Europa é conhecido, tem uma característica. Os judeus alemães são chamados de Yekis. Yek, o judeu alemão, ele é pontual. Ele é um judeu alemão, pode ser que outras coisas ele não é tão rigoroso quanto nós, mas na pontualidade ele é rigoroso. E no Chabad é da Rússia, os russos não eram rigorosos como os alemães em horários. Então no Chabad você combina com alguém às 9, ele chega às 10. Então você quer marcar reunião para as 10, você tem que marcar para as 9. Aí você sabe que vai começar às 10. Então, uma vez tinha um casamento entre um judeu russo com a filha de um Yek. E o casamento começou pontualmente com 1 hora de atraso.
assim contam, pontualmente com 1 hora de atraso. Então, o que acontece? Que nós, como de uma maneira bem genérica, tem muitas coisas na Torá que os rabinos de cada geração, eles têm que analisar de acordo com o que está acontecendo com a geração. Ou seja, nos classificar, se a gente estivesse vivendo naquela época, qual seria a nossa classificação naquela época. Não imaginar eu naquela época com a saúde de alguém daquela época, com a seriedade de alguém daquela época, mas imaginar eu com a saúde de hoje, com a seriedade de hoje, vivendo naquela época. Então aquelas ferramentas que eram os juramentos e as promessas, elas foram feitas para pessoas que eles tinham uma saúde normal, eles tinham uma seriedade normal. Se nós hoje fizéssemos um passeio naquela época, nós não seríamos vistos lá como pessoas que têm uma saúde normal e como pessoas sérias. Então, mas a gravidade de fazer o juramento e não cumprir continua igual. A gravidade de fazer a promessa e não cumprir continua igual. Quem mudou foi a gente. Quem é menos sério somos nós. Quem é menos saudável somos nós. Então, decisão final, conclusão final. Nunca faça uma promessa. Nunca faça um juramento. Nunca fala juro por Deus. Nunca falo te juro. Absolutamente nunca. O ideal é quando você fala uma coisa que você está prometendo, você falar no final da frase Bli neder, quer dizer sem promessa, ou você fala em português até sem promessa, e se a pessoa te falar, quer dizer que você não vai fazer, você fala não, quer dizer que eu estou sugerindo que eu vou fazer, mas não estou te prometendo. Quer dizer, não estou te prometendo, quer dizer, o fato de eu falar sem promessa, você pode até falar que é por motivo religioso. Porque se acontece de você não conseguir fazer, aí você não transgride um dos 613 mandamentos da Torá. E esse assunto então está encerrado. Daqui para diante, nunca faça uma promessa, nunca fala que você jura, nunca fala que você jura por Deus, Deus me livre. Sempre fala qualquer coisa que a pessoa já está entendendo que você está se comprometendo, fala Bli neder. E se a pessoa falar, então você não vai fazer, você fala, não, por motivos religiosos, eu tenho que falar sem promessa, por motivos religiosos. E acabou, temos liberdade religiosa no nosso país, então você pode falar, por motivos religiosos, eu tenho que te falar sem promessa. Terminou esse assunto, vamos em frente. Nossa parashá nos conta sobre o exército que voltou de Midian. Isso eu já contei para você já nas 2 aulas anteriores. E o exército trouxe as mulheres de Midian. E Moshe Rabbeinu surtou. Uma das 3 ocasiões na Torá que Moshe Rabbeinu perde a paciência. E a Torá nos mostra quanto é mal visto pela Torá, mesmo que a pessoa tenha o melhor motivo do mundo, quanto é mal visto pela Torá o fato da gente perder a paciência. Ou seja, até diz o Rambam que às vezes para fazer uma ordem, tipo, a pessoa tem que fazer uma cara de bravo, mas por dentro você nunca pode estar bravo. E a pessoa que está te vendo, a criança que vê o pai, como o pai está falando com ela sabe exatamente, ela consegue entender que o que o pai está falando é uma coisa séria, ou o que o pai está falando é porque ele está descontando a raiva dele na criança. Então, vou contar para vocês uma história. Eu fui professor 18 anos em seguida em Israel, fui professor de Heider, Melamed,
E Melamed é uma profissão meio difícil, porque as crianças de Israel, eles são muito acordados. Eles são crianças, assim, eles são durões. Assim, a criança na classe coloca o professor no devido lugar. E junto com isso, que a gente tem que ter o maior amor e carinho pelas crianças, junto com isso a gente tem que ensinar coisas sérias. A criança tem que entender que é sério. Então uma vez nos levaram o Ministério da Educação de Israel, ele tem uma linha religiosa, tem uma linha menos religiosa, tem uma linha que é escolas de muçulmanos, tem lá várias linhas. Israel é um lugar que tem uma diversidade em vários ministérios do governo. O Chabad tem uma autonomia dentro desse ministério e fizeram para a gente um congresso e estava lá o Rav Naftali Roth, maior de todos os educadores de Israel. Trouxeram muitos palestrantes. Uma das histórias que me marcou foi uma história assim, como você repassa para uma criança um valor sem que a criança se sinta ameaçado. Porque qual é o problema? Quando o pai ameaça a criança, então o pai fala, olha, se você não fizer assim, você vai levar um peteleco na parte de trás. A criança, ele está de olho. Quando o pai está olhando, ele não faz. Mas aí se o pai não está olhando, aí não vai ter peteleco, então ele faz. Então como repassar um valor para a criança, um conceito para a criança fazer isso mesmo na hora que o pai não está olhando? Ou seja, todo mundo acha, olha, quanto mais nervoso eu vou ficar com a criança, quanto mais bravo, mais a criança vai se lembrar que é proibido fazer tal coisa. Mas não é. Lá contaram uma história muito linda. Tinha um Rebbe, eu acho que eu contei essa história já em alguns dos vídeos, mas é que, graças a Deus, o nosso canal já está com mais de 600 aulas. E pode ser que vocês não viram todas, né? Mas vale a pena fazer uma hazará, fazer uma revisão todo dia enquanto vocês estão limpando a casa, fazendo comida. Colocar uma aula das aulas antigas. A nossa diretora coloca essas aulas em playlists. Então tem um playlist de cada coisa. Você entra numa playlist, começa do começo ao fim, você faz uma revisão. Depois coloca o seu comentário, dá o seu joinha para o YouTube compartilhar a nossa aula, sugerir para outras pessoas. E voltando para a história, tinha na geração passada, ou 2 gerações atrás, uma pessoa que ele era muito rico. E ele sempre admirava muito o Rabino. Ele olhava para o Rabino, que o Rabino é uma pessoa sagrada. E esse judeu, ele fazia muito dinheiro. E ele tinha um sonho, que pelo menos um dos filhos dele fosse um Rabino. E cada filho que nascia, assim, ele tentava convencer o filho de ir para Yeshiva, de estudar para ser Rabino. No fim, o filho ia para o comércio e fazia mais dinheiro do que o pai. Até que chegou no último filho, o caçulinha, o pai já entende que não vai mais ter filhos. Ele falou com o Rebbe dele, falou, Rebbe, eu quero pelo menos esse filho que vai ser Rabino. A gente já tem tanto dinheiro, todo filho vai para o comércio e faz mais dinheiro do que eu. A gente já tem tanto dinheiro. Eu quero um filho que seja um Rabino. Eu quero um filho que para ter esse prazer de ter toda essa santidade em volta dele, eu quero um filho que seja um Rabino. Aí o Rebbe falou, vou ter que ir para sua casa para ver o que está acontecendo. Porque se você quer tanto que o filho seja um Rabino, porque todos os filhos foram para o comércio e ninguém quis mais estudar. Então o
o Rebbe vai passar um Shabbat na casa dessa pessoa. E no Shabbat, a criança está brincando, essa criança que vai ser o futuro rabino da família, está brincando e ele pega um objeto e apaga as velas de Shabbat. Aí o pai fala, uma criança pequena, né? Ele não sabe o que ele faz. E naquela época, esse pai, ele viajava para a China. E ele trazia vasos chineses. E o vaso chinês naquela época, tudo que era made in China, era caríssimo. E tudo que era vaso chinês, imagina uma coisa tão cara, trazer um vaso chinês com uma caravela até a Hungria, até o leste europeu, é uma coisa muito cara. E o filho continuou brincando depois que ele apagou as velas de Shabbat, no Shabbat, né? E o pai falou, uma criança pequena, ele está brincando. Esse filho continuou brincando, pega o vaso chinês e puf, quebra o vaso chinês. Aí o pai ficou sério. Aí o pai olhou para o filho e falou, meu filho, você sabe quanto custa esse vaso? Mas o pai olhou para ele com tanta dor no coração, com tanta seriedade. Ele falou para ele, tão verdadeiro, você sabe quanto custa esse vaso? Aí o Rebbe falou, agora esse menino vai ser um comerciante também. Se você, na hora que ele apagou as velas do Shabbat, se você falasse para ele, meu filho, você sabe qual a importância dessas velas de Shabbat? Com a mesma dor do coração que você falou para ele do preço do vaso, aí ele iria entender que velas de Shabbat é uma coisa importante, ele iria entender que Torá é uma coisa importante. Agora, em relação à Torá, você falar uma criança pequena brincando. Em relação ao vaso chinês, o menino já não era mais uma criança pequena. O pai falou para ele, você tem ideia do preço? Quanto custa um vaso desses? Mas o pai falou isso para ele de verdade. O filho viu no coração do pai que realmente o pai não está bravo com ele, que ele quebrou o vaso. O pai realmente está... O pai realmente entende que esse vaso é uma coisa muito valiosa. Então, a gente tem que repassar os conceitos para as nossas crianças, para o nosso redor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não assim, olha, a minha opinião é assim, se vocês não aceitarem a minha opinião, eu vou fazer uma pressão, eu vou gritar, berrar, eu vou fazer pressão até vocês aceitarem. Não, essa pressão não vale nada. A pressão é ficar bravo por dentro e ficar bravo por fora igual. Isso que está errado pela Torá. O que está certo, as palavras dos sábios, elas são ditas de uma maneira muito meiga, mas palavras que saem do coração, entram no coração. Da mesma maneira que aquele comerciante, na hora que ele falou para o filho dele, você sabe quanto custa um vaso desses? O filho viu que isso saiu do coração. Então ele já vai ser um comerciante. Ele fala, então o importante no mundo é dinheiro. Então na hora que você tem uma opinião, as suas palavras saem do coração, elas entram no coração. E as palavras dos sábios, elas têm que sair de uma maneira meiga. Tá certo? Então faz assim que vai dar certo. Nunca fica nervoso. Sempre que você tem alguma coisa para falar, se é alguma coisa que você acredita, você vai conseguir repassar isso do fundo do coração. Fala bonitinho, todo mundo vai aceitar. Yatzlacha, Briut, Panassá Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário. E faz uma revisão das aulas anteriores, que elas estão lá, graças a Deus. A gente prepara as aulas antes de repassar para vocês. Preparo de noite, estou lá no Zohar, no Arizal, minha mulher é testemunha em casa, e preparamos as aulas, quer dizer, não é bate-papo. Então, vale a pena fazer uma revisão. Não é porque a aula é minha, porque nada daqui é meu. Só estou repassando para vocês em português o que é o preparo do texto em aramaico e em hebraico,
repasso para vocês em português. Então, só sou aqui o Onkelos da Torá. Eu só estou dando para vocês uma tradução explicativa da Torá, do original. Então, Tzlachá, Briut Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. E muita alegria. Bekoltov.